Fala pessoal, tudo bem? Hoje o assunto que motivou a fazer esse vídeo é relacionado ao fundo imobiliário TRXF11, mas isso se aplica a diversos outros fundos imobiliários. E também eu vou dar um panorama aqui da carteira para futuramente a gente poder olhar essas situações aí e ver como o que decorreu disso, como foi o desempenho. Aqui, primeiramente, falando sobre o que está acontecendo com esse fundo que motivou eu fazer esse vídeo, é que este fundo imobiliário, como alguns outros, um dos principais aqui que eu posso citar por enquanto é o GGRC, eles andam fazendo pagamento com cotas. O porquê disso? Nos fundos imobiliários, você tem que basicamente emitir novas cotas para captar dinheiro do mercado, para você poder crescer o fundo imobiliário, para você poder comprar imóveis ou títulos de dívida, enfim. Diferente das ações, os fundos imobiliários eles têm que distribuir boa parte do lucro, logo não sobra para eles reinvestirem e crescerem o portfólio deles. Então, esses fundos, no momento, eles não podem emitir abaixo do valor patrimonial, porque senão eles estariam diluindo os cotistas, seriam de respeito, eles estariam diluindo os cotistas que já estão neles, porque eles estão dando o mesmo rendimento por cota que os demais cotistas, só que esses cotistas novos pagaram mais barato. Então, isso desagrada os cotistas no mercado dos fundos imobiliários. Isso aí é muito conhecido, então as gestoras, com o passar do tempo, elas foram se ligando e não praticam mais isso porque é um desrespeito ao cotista. Inclusive, se você tem um fundo imobiliário que faz isso, ele está te desrespeitando, porque ele está fazendo com que a pessoa pague mais barato pelo valor patrimonial, ganhando mais do que você pagou. Então, fique atento a esses aí, se acontecer com algum fundo imobiliário que você eventualmente venha a ter, mas esse não é o caso. Esse fundo, ele está pagando com cotas. Inclusive, recentemente, ele fez mais uma dessas operações aqui, né? Levantando 2,14 bilhões aí, sendo que já é bastante constante essas operações bilionárias aí que ele vem realizando com pagamento em cotas. Isso vem provocando a queda das cotas. A gente vai pegar aqui a cotação. Se vocês verem, o fundo imobiliário ele vem caindo bastante. E isso decorre do fato de que os vendedores dos imóveis, aqueles que estão recebendo essas cotas, eles não estão interessados em cotas, eles querem dinheiro. E nessa, eles acabam desovando por qualquer preço. Não é bem por qualquer preço que a gente vê algumas coisas, uns cap rates baixos. Provavelmente ali está embutido alguma coisa no preço ali. Eles não são idiotas, como eu disse, não existe almoço grátis. Então acaba que o fundo ele adquire esses imóveis. Ele, óbvio que contando no longo prazo uma valorização que eles vão vender a mais, né? Então eles já consideram ali que eles vão conseguir vender bem a mais, então um acaba vendendo a menos, sendo que o fundo vai conseguir a mais, acaba meio que sendo por elas. Isso é interessante para a gestora, por causa que ela vai ter um portfólio maior e a taxa de gestão que ela cobra é sobre o patrimônio do fundo, então ela acaba ganhando uma taxa de gestão maior, até porque tem mais cotas, e enfim, ela acaba ganhando mais. Então por isso que é interessante para ela fazer isso. Só que em contrapartida, se a filosofia que eu quero trazer aqui para vocês é, se os imóveis são de qualidade e ela consegue manter este dividendo, por exemplo, o TRXF hoje, ele vem pagando aqui, só para vocês terem uma ideia, 13,24% de yield, porque com esse valor ele gera por mês. Isso aqui, ele também tem esses não recorrentes, né? Que eles fazem vendas desses imóveis e conseguem pagar um pouco a mais aí para vocês de 6 em 6 meses. Mas se a gente for parar para pensar, 0,93, a cota atualmente está 89,15. Só fazendo uma conta rápida, aqui para transformar de novo em para
para a gente ver o percentual vezes 100, está pagando 1,4 líquido de imposto de renda. A gente vê que com essa cota caindo, desde que os imóveis consigam sustentar este nível de distribuição, é uma maravilha, porque você está comprando mais barato. Só que, pensando numa gestão de carteira eficiente, você sabendo que a gestora está diminuindo através aí da venda de cotas, da venda com pagamento em cotas, ela está fazendo com que o valor do fundo caia. Você ficar, toda vez que esse valor cair, você fala, olha, uma oportunidade, olha, uma oportunidade, olha, uma oportunidade, e ir baixando o seu preço médio toda vez que ela for fazendo isso, a gente vê que é recorrente, você vai acabar concentrando um risco muito alto na sua carteira neste fundo imobiliário. Por isso, uma coisa que eu vejo em bastantes grupos, as pessoas aí comentando, é que elas estão comprando TRXF11 e comprando TRXF11 e comprando, porque caiu, compra mais, caiu, compra mais, caiu, compra mais. Até porque essa rentabilidade aqui, ó, tá cada vez subindo mais. Mas se der um problema nesse fundo, e a gente vê que ele tem uma gestão que tem uns movimentos complexos, vai dar problema. Então, uma coisa que eu falo para um alerta aí é para vocês tomarem cuidado, principalmente nessa fase de você não concentrar muito a carteira, ter uma parte em ações. Inclusive, eu desbalancei muito a minha carteira. Eu pretendo voltar a comprar ações, porque a estratégia aqui na compra desses fundos é isso aqui, ó. Se vocês olharem bem, minha carteira ela é uma escadinha de proventos. E isso é muito bom porque gera fluxo de caixa. Você consegue complementar isso no aporte. E se você pegar esse valor aqui e começar a aplicar em outros ativos que têm oportunidade e rebalanceando a carteira conforme as oportunidades, você consegue acelerar o efeito bola de neve na sua carteira, que é quanto mais eu invisto, mais proveito eu recebo. Quanto mais eu invisto, mais proveito eu recebo. Só que isso tem um limite. Por quê? Se eu desbalancear muito a carteira, e vocês podem ver aqui, ó, que as ações, só ele voltando, vocês podem ver aqui que as ações, por elas reterem parte do lucro e reinvestirem, elas conseguem. Lembrando que não é nenhuma recomendação, tá, gente? Nenhum desses fundos aqui é só para fazer o panorama da minha carteira. Não é para vocês copiarem. Não, eu não sei o que pode acontecer com isso aqui no futuro. Você não tem o mesmo apetite a risco do que eu. Mas se a gente for olhar aqui, voltando ao raciocínio, as ações conseguem rentabilizar bem mais. Então, se eu desviar esse fluxo aqui para rebalancear a carteira conforme as métricas aqui, no caso 50% em ações, a gente vê que eu consigo ter uma rentabilidade maior e com esse valor, com esse pinga-pinga que é mais constante. Então, eu formei uma base de fundos imobiliários, agora eu pretendo redirecionar para as ações na carteira para poder conseguir essa rentabilidade maior na hora de reinvestir os proventos dos FIIs. Então, o que eu quero dizer para vocês é não se empolgarem demais em baixar preço médio. Provavelmente os fundos imobiliários que estão fazendo isso vão ter uma queda drástica daqui para frente, até porque a economia ela não está muito bem. E a gente sabe, tudo bem que a taxa de Selic está dando uma quedinha agora, mas eu não sei se isso aí vai ser sustentável. Inclusive, o dia que eu estou gravando hoje, só para vocês verem, o Banco Central ele cortou mais um pouquinho a taxa Selic. Então, a tendência é que esses fundos imobiliários, no momento em que a taxa Selic ficar mais baixa, devido às pessoas quererem renda na carteira e a renda fixa não está pagando isso, elas tendem a migrar e esses valores aqui tendem a subir com o tempo. Mas agora, por hora, ainda está muito alta a taxa Selic e provavelmente essas cotas vão ficar amassadas aqui na carteira. Então, por isso que é importante você sempre estar rebalanceando a sua carteira, não deixar levar por essas quedas, porque vai ficar caindo. A gente viu o TRXF11 aqui, ó. Se a gente pegar outro fundo que eu tenho aqui, aquele lá, o GGRC, que também está fazendo pagamento em cotas, a gente vê que a cota ela vem desabando e a tendência é que vai continuar até o momento de alta. Mas a gente vê aqui, ó,
por exemplo, que ele já teve recuperações. Essas recuperações podem voltar a acontecer no futuro, mas a gente não sabe o momento que isso vai acontecer. Por isso que a carteira ela tem que ficar balanceada. Daqui para frente, eu volto com essa carteira no futuro para a gente ver o que está acontecendo e se fez sentido essa estratégia. Mas a mensagem principal que eu digo para vocês é tomem cuidado com o balanceamento da carteira. Não fiquem se empolgando com esses fundos imobiliários pagando em cotas e a cota caindo e a rentabilidade deles subindo cada vez mais, porque a gente não sabe onde é o fim disso. É fato que uma hora essa rentabilidade ela vai ficar tão grande que o mercado vai falar: opa, é uma oportunidade. Se os fundos eles estão comprando bons imóveis e conseguem manter esse patamar, o mercado vai entender que é uma oportunidade. Só que a gente não sabe onde é o fundo do poço e a gente vê que isso vai machucando a rentabilidade da nossa carteira com o tempo. Embora a variação, não fique muito atento a ela, foque em comprar bons ativos, em rebalancear a sua carteira, não deixar que isso aqui se agrave muito. A distorção para você não sofrer com um eventual problema nos fundos imobiliários ou em qualquer outro ativo. É isso basicamente que eu queria falar para vocês. Obrigado e tchau.